Oi, tudo bem? Matando o Diabo a Grito. Hoje é 15 de outubro, são 5h48 da tarde. Não é a primeira vez que eu tento gravar esta pichorra, porque no meio da gravação anterior, que eu comecei umas 12 e pouca, a Equatorial resolveu, pela graça de Deus e o divino diabo, acabar com a minha alegria e o arquivo corrompeu. Eu tava usando uma espécie de gravador que... É que quando corrompe em MP4 ou em MOV, é difícil recuperar. Eu tô tentando recuperar aqui, se der pra recuperar, foda-se isso agora. Na verdade, eu não quero mais recuperar esse arquivo. Vou parar de tentar recuperar essa merda. Que as coisas são como são, né? Infelizmente... Um dos melhores... Eu não tô brincando, cara. Foi um dos melhores episódios que eu gostei... Que eu gravei. Foi um dos que eu gostei de gravar. Foi um dos melhores que... Caralho, buceta, burro do caralho. Foi um dos que eu mais gostei de gravar. Nossa senhora, quase que não sai. Eram 1h20 e tinha mais coisa. Cara, é brincadeira. Cada coisa. Enfim, começando com os mesmos assuntos novamente. Perceba, já discorri sobre isso, não vou discorrer mais tempo sobre isso. Eu vou comentar en passant, porque eu não tenho condições psicológicas de voltar isso aqui depois. Correto? Primeiro, meu gato foi pro vinagre, morreu, um cachorro mordeu-o no pescoço até que... Acabou o gato, tá? Acabou o gato. Não era o burro, era o Sig. Era um gato... porra. Era o gato mais bonitinho. Era um dos gatos mais bonitinhos e fofos que eu conheço. Era um gato autista. Era o gato autista. Ele tinha pelagem siamesa e agia como tal. Não sei se você sabe, a pecha do gato siamesa é realmente agir como vagabundo. Como... Qual o nome? Esqueci. Como autista, isso. Dizem que o gato siamês é o autista dos gatos. Enfim, Pedras à parte, realmente o gato foi pro caralho. Eu odiei a sensação no dia. Eu discorri sobre isso uns 20 minutos. Não quero mais falar sobre, tá? Eu dei a... Bom, a dona do cachorro é minha prima, aquela desgraçada, não veio nem perguntar. Olha, depois dela saber... Cara, toda uma puta de uma situação, na real, em que eu não queria ver o gato, porque eu não sabia se era mesmo o meu gato, não sabia, eu achei que era o burro, porque disseram que o gato que tava lá era amarelo. Pensei, puta, será que é o meu gato, o burro? Cheguei lá, era o meu gato, não era o burro. O gato já tinha ido pro caralho, só que quando eu tava lá, ele não fez nada. Ele tava lá estirado no chão. Estirado, pescoção abrido, olhar vazio. O cachorro que tinha acabado de matar ele tava do lado, com uma puta cara de nada ocorreu aqui. Nada aconteceu. E ele deu um espasmo com o pescoço. Mas já não tinha mais porra nenhuma ali, tá? É isso. Estou dando a Equatorial para o capeta. Quero muito que Deus mate os administradores, os funcionários, as pessoas que vivem de Equatorial, tá bom? Até as que usam Equatorial. Desejo do fundo do meu coração que todos tenham um infarto fulminante. Não. O infarto. Ou infarto. E morram lentamente. Muito obrigado. É legal que, da primeira vez, porra, tava tentando tirar uma... É que eu fiquei muito puto com o cachorro e depois com a minha prima. Primeiro que é desgraçada. Devo admitir que fiquei muito puto com ela, mas por ela não ter dado a mínima pelo cachorro dela ter matado o meu gato. Tanto que ela viu que o cachorro dela tava perseguindo alguma coisa. Viu que ela matou algo. Perceba, algo. Ela não sabia o que era. Achou que era um cachorro, mesmo sendo um cachorro... Caralho, e aí, mano? Seu cachorro acabou de matar um outro bicho. Pode ser de outra pessoa e foda-se.
Cara, eu tô me coçando pra não esfaquear o filho dela, mas tudo bem. Já tem meu plano, né? Vou dar chumbinho pro cachorro comer. Só que pelo cérebro, com uma arma, com a espingarda de chumbinho. Gostou? Legal, né? Eu não tô muito contente com nada que ocorreu hoje. Não, na verdade, as grandes coisas que ocorreram me incomodaram. As pequenas me ajudaram a viver essa semana. Bom, isso aconteceu segunda. Desde segunda eu não tenho um contato muito bom com meus sentimentos. Acho que isso é um problema. Venho tentando conversar sobre isso com algumas pessoas. Não consegui. Na verdade, eu consegui, só que todas as vezes que eu me deparei mentalmente com esse assunto, eu pensei, puta, eu vou falar agora. A sensação era, eu posso não falar. Isso é tão mais gostoso ficar na minha. Ficar quietinho é tão mais gostoso. Ontem mesmo, eu tava. Foi dormir umas 5 e. Na verdade, eu me preparei pra dormir umas 4. Eu tava jogando com o Edu. A gente ficou lá até umas 4. Aí foi me dando uma tristeza, uma puta da melancolia. Lembrei do cachorro, lembrei do gato, lembrei de situações no geral. Acabei pensando, porra, vou aproveitar que eu tô com sono, vou deitar. Me deitei, me deitei-me-ei. Não consegui dormir, né? Foi a primeira. Cara, foi na verdade a segunda vez essa semana que eu chorei que nem uma criança. A primeira foi, logo que eu confirmei que era meu gato. Puta de um gatinho fofo, cara. Uma história que a minha mãe conta, que eu não me lembro muito bem, é que eu cheguei em casa, pelo menos foi isso que eu disse pra ela, aparentemente. Tinha um gatinho, pequeno, filhote, que provavelmente tinha acabado de abrir os olhos. Se eu não me engano, ele não tava muito magro, mas miando bastante. Muito mesmo. Porra, ele era um gato de, começando a crescer, talvez? Não sei. Mas ele miava muito e não tinha medo de mim. Então o que que eu fiz? Tinha chegado da escola, era umas 5h40. Peguei um pouco de ração, coloquei em cima da mesa e coloquei o gato em cima da mesa. Ele começou a comer a ração. Eu acho que ele tinha um pouco de medo de mim, sim. Mas como ele tava com muita fome, ele começou a comer. E eu fiquei ali com o gato. Até minha mãe chegar, que eram umas 6 horas, 6h20. Eu lembro dela ter ficado brava, isso eu lembro de verdade. Ela ter ficado irritada de eu ter colocado o gato em cima da mesa. Era um gato que a gente não conhecia, comendo a ração do gato que era nosso, cara. E aí, mano? Pra mim aquilo ali era mágico, cara. Ele do nada tava em casa, eu não sei de onde ele era. Não me importava no momento. E tava lá, mano, comendo a ração do gato. Eu tava achando o máximo. Eu acho. Eu me lembro só daquilo que minha mãe falou. O que que esse gato tá fazendo em cima da mesa? Tira ele daí. E eu lembro de ter respondido algo. Lembro de ter respondido algo como. Ele tá com fome. Porque, pô, em cima da mesa tinha ração. Eu deixei o gato ali, pô. Depois disso. Ele era meio idiota, meio bobão. Ele foi crescendo. E conforme alguns gatos menores foram aparecendo, ele foi brincando com eles. Mesmo depois de grande, talvez um ano ou dois que ele tivesse, ele ainda brincava um pouco com os gatos. Porque os gatos eram meio idiotas e ele era como eles. Muito burro, meio abobado. Em algumas brincadeiras com os gatos menores ele fazia parte. Isso era muito, muito legal. Eu. Uma vez ele. Eu acho que depois de uma briga, a sobrancelha dele foi pro caralho e ficou muito fodida. E parecia, pelo buraco gigante que tinha na sobrancelha, e ele ficava de olho fechado porque provavelmente estava inchado, que o olho dele, na verdade, não a sobrancelha, a sobrancelha tinha ido pro caralho. O olho dele tinha. Parecia que o olho dele não tava mais ali. Era o buraco do olho, parecia que era o buraco do olho. Porra, era isso. E depois de um tempo, depois ele não gostava. Nessa situação, ele, não, ele começou a evitar as pessoas, porque tava doendo e geralmente as pessoas viam ele e tentavam, sei lá, encostar no machucado, ele não queria. Eu, com muito custo, consegui me aproximar dele
limpar o machucado, ver que não era o olho dele e passar remédio até que sarou. Eventualmente o machucado ficou horroroso, né? A cicatriz ficou horrorosa. O olho dele ficou mais pra cima, assim, a pálpebra dele. Tanto que ele tinha um olho meio bugadinho, né? Um olho maior que o outro, mas é porque uma pálpebra dele tinha que ficar pra cima. Porque cicatrizou assim, cara. Parece que saiu sei lá, mas saiu parte da sobrancelha do cara. E fechou assim, cara. Ele parecia um puta de um skinwalker. No dia que eu quando eu vi o gato estirado, fudido, totalmente fudido ali. Voltei pra casa, me fechei no quarto, fiquei que nem uma criança. Chorei que nem uma criança, uns 2 minutos. Na verdade. Nem foi muito, pra falar a verdade. Mas que eu me fechei tanto depois disso que. Que porra. Sinceramente, não pude fazer nada pelo meu gato. Não posso fazer nada por mim mesmo. Não posso fazer nada pela minha mãe. Por enquanto. Cara, e aí? E aí, mano? Tô aí pra quê? Tô aí para o quê? Para nada, né? Tô todo fudido, estourado na calçada. Nem, mesmo se eu quisesse voltar à minha rotina normal, não consigo. Primeiro porque não consigo fazer força ainda. Eu achei, sinceramente, que dava pra fazer algum tipo de força, mas dá. Mais ou menos. Mas ainda dói. O lugar que a cicatriz tá ainda dói. Eu sinto que o músculo dói. Não, músculo, sei lá. Por dentro dói. Eu vou esperar até a virada do mês pra começar a academia de novo, a rotina comum. É só isso que me importa por enquanto, né? A rotina comum em questão a exercícios físicos, porque isso me ajuda. E eu não consigo ir porque eu tô fodido. Eu não consigo ajudar minha mãe porque. E o que que eu posso fazer, mano? Minha mulher tá desmaiando. Tudo bem, posso estar ali pra ajudar ela com desmaio, mas e aí, mano? Vai continuar assim? O verdadeiro problema é outro, né? Ela tá sozinha quando. Quer dizer, é um problema. Isso é um problema, não me entenda mal. Ela tá sozinha enquanto desmaia, é um problema. Mas o desmaio, na verdade, é o maior problema. É só isso que eu falo. Não consigo resolver isso. Isso é meio foda. Difícil. Complicado. Tive a oportunidade de falar sobre isso hoje. De como isso me afeta bastante até. Como uma pessoa que eu realmente gosto. É tão mais gostoso ficar na minha, cara. É tão mais gostoso ficar quieto. É tão mais gostoso sentir que eu não tô atrapalhando ninguém. Esses últimos dias me vem passando bastante pela cabeça que eu posso ter dito em algum episódio anterior que eu queria que as pessoas lembrassem de mim, mas a única coisa que eu queria, o que eu quero mesmo, que eu realmente quero, é que quando as pessoas lembrassem de mim, elas não lembrassem com rancor. Elas não pensassem que fui, que eu sou, que eu fui uma coisa ruim na vida delas. Não queria. Mesmo que as pessoas falem coisas ruins de mim quando eu morresse, que essas coisas ruins não fossem verdade. E outro tipo de pensamento que eu tava tendo, justamente por conta do gato, é que não faz diferença. Na verdade, nem me ajuda, só me atrapalha pensar sobre o cachorro em si. É a natureza do cachorro. E da cachorra da dona, né? Que se é uma filha da puta, é a natureza dela também. Infelizmente é isso, cara. Pessoas bizonhas são naturalmente bizonhas. É a natureza delas. É assim que elas se desenvolveram. E é assim que elas vão ser. Até elas não serem mais. Mas aí é um processo difícil. Assim como o ser humano deixa de ser um ser humano a partir do processo de decomposição. Mesmo morto, ele continua sendo um ser humano. Ele precisa desse processo de decomposição completo para não ser um ser humano. Na verdade, será que ele precisa do processo completo de decomposição para não ser um ser humano? Aí eu entrei no tal do navio de Teseu, né? Aí vai tomando. É todo o processo do navio de Teseu, né? Pra quem não conhece, você tem um navio e começa a consertar esse navio. Tira uma peça, coloca outra. Tira outra peça, coloca outra. E assim vai sucessivamente até você tirar todas as peças originais. E com essas peças, você poder, teoricamente, montar outro navio. Mas qual é o navio original? Claro, você foi tirando as peças
eventualmente. E essas peças agora fazem, teoricamente, parte do navio. Mas, se você trocou todas as peças, é realmente o navio? É realmente o mesmo navio? Claro, é discutível. Posso dizer que sim, porque a partir do momento que eu troquei a peça original acaba de ser trocada por uma nova. A nova faz parte do conjunto que é o navio. E, portanto, esse conjunto que é o navio, sendo ele o navio, torna essa peça nova, por mais que seja substituta de uma peça antiga, parte do navio. Sendo assim, se eu trocar todas as partes do navio, o navio será o navio? Não sei se é exatamente isso. Eu me lembrei dessa porra agora. Mas até que ponto, a que ponto da decomposição um ser humano deixa de ser um ser humano? Não com consciência, mas ontologicamente um ser humano. O que é? Provavelmente quando ele perde a carne, ele perde os ossos, ele perde o quê? Ele tem que perder tudo mesmo. Ele tem que dissolver todos os ossos. Voltar ao pó da terra, assim como... É a natureza das coisas. Saindo do papo ontológico e indo pro papo ontológico moral. É isso, cara. Ontológico não é o negócio do dente? Sim, fudido. É o negócio do dente lá. É. A loira ontológica, vai lá. Filho da puta, desgraçado. O iletrado, o analfabeto de pai e mãe. Filho da puta, maranhense. É, exato. O filho da puta vai ser filho da puta até as pequenas coisas que formam ele, que deixam ele ser um filho da puta, que o transformam em um filho da puta sendo mudada. Sei lá. Enfim. Comentei sobre isso nesta pichorra anteriormente e achei que. Não sei, cara. Pelo menos ficou mais curto. Enfim, gato foi pro caralho. Assim é a natureza das coisas. Tô aprendendo Mahjong pra ler Ten. Existe um mangá chamado Ten, eu não sei. É Ten e tem mais um subtítulo, mas é 10. 10 alguma coisa. 10. Ten. Ten. Eu sei que é um cara que joga Mahjong e até aí foi até aí que eu li. Eu escutei em algum momento, anteriormente à minha procura pelo mangá, que seria interessante em algum momento eu aprender Mahjong, ou Mahjong, como diz o Amauri da Associação Brasileira de Mahjong, que seria interessante, ou seria imprescindível, talvez, saber um pouco de Mahjong, ou pelo menos o básico de Mahjong, pra entender a história de Ten. Pensei, porra, é uma coisa meio diferente. Deve ser legal. A arte não parece muito complexa, a história talvez seja mais simples, mas ter um conhecimento sobre Mahjong pra entender a história, pô, parece um programa legal de se fazer, né? Fui eu lá aprender Mahjong. Ah, o que que tem? Deixa eu só meter aqui. Mão... Peraí. Naipe Mahjong. E tem os naipes do Mahjong. Sendo o que é letra, que tá em japonês, que é um círculozinho, os pontinhos, e os de bambu. E os filhos da puta, mesmo jogando no Brasil, ainda são desgraçados a ponto de falarem todos os termos em japonês. Ou seja, o naipe, que é tudo do 1 ao 9 por enquanto, pelo menos. Essas primeiras, as primárias. As que são rabiscos em japonês, não sei se eu falei isso. Achei que eu disse que são letras, são números, tá? São números em japonês. As que são em japonês são do 1 ao 9. A primeira é um risquinho, beleza? Risquinho de lado. Segunda é 2 risquinhos. A terceira, 3 risquinhos. A quarta é um caixote. A quinta é nazismo. Bota aí. 5 japonês. É o símbolo do nazismo, meu amigo. Desculpa. O 6, não sei que diabo é isso. O 7 é uma cruz. O 8 é um negócio. E o 9 é um rabisco.
Custa botar 1, 2, 3, 4, 5, 6? 7, 8, 9, né? Porque até o 9. Pô, e os outros é mais fácil, porque o da bolinha, quando tem uma bolinha, é 1. Quando tem duas, é 2. Quando tem 3 bolinhas, é 3. Mas, o nome do naipe é Pin. Ah, tomar no rabo. O do bambu é Soul. E tem uns bambuzinhos, né? Tipo, a primeira do bambuzinho é diferente que... no Mahjong que eu jogo online é... No Mahjong. Eu tô falando que nem uma Maori, cara. Tô ficando louco já. Porra, maluco. A primeira carta de bambu, o de Soul, é diferente. Geralmente é diferente das outras. Dependendo do... Sei lá, mano. Sei lá, mas estão jogando com Kopag e é diferente mesmo. E no Mahjong online que eu jogo é um pavão. Aqui na ilustração tá um passarinho, um passaralho, um canário, um caralho. Tem um caralho aqui. E tem os outros naipes que são os de Season, que são os não é Season, né, cara? Pô, os de Season? Ah, não, tá zoando. Ah, isso aqui eu não tinha visto não, cara. Porra, aparentemente tem os de estação do ano, tem as flores, tem os ventos que eu sabia, que é o norte, sul, leste, oeste, mas de novo, todas essas porra, norte, sul, leste, oeste, tá em japonês. E o que salva são os dragões. Eu não sabia que nome era esse. Que aí tem... Ué, que porra é essa? Vou ficar de xereca aqui, não sei o que é isso. Tem o vermelho, o verde e o branco. Tá, eu achei que era só um vermelho, verde e branco, mas aparentemente são dragões. Tá bom. Tá bom, amigo. Aí tem a forma que você tem... O que é que você tem que fazer nisso aqui? É tipo cacheta, que você junta as cartas. Junta 3 cartas ali, forma o sequência e... Tem que formar... Pera aí. É 4 na cacheta? São 4 cartas na cacheta que você tem que juntar? Enfim, tem que fazer sequência ou fazer um conjunto. O conjunto tem que fazer uma sequência ou tudo da mesma pedra. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3 ou 1. Fechou? Tranquilo. Só que existem sequências que te dão mais pontos. É, meu amigo. São os Yakus. E aí foda-se. Porque tem um Yaku que... Pô, meu amigo, tem um Pinfu, que é só sequência, tem o Tanio, que eu tô lendo aqui, que é do 2 ao 8 e não pode ter dragão, flor, pênis, pau, não pode ter pau, pique, pênis, só número. E sequência, né? Não pode ter nem 1, nem 9, porque você não pode pegar nada das pontas, tem que ser só com os números do meio. Aí tem mais um monte aqui que eu já não sei eu já não. Sei lá, foda-se. Isso aqui é bizarro. Mahjong é bizarro. E Mahjong, né? É o Mahjong. Eu tô ficando louco. Assim que eu conseguir aprender, ter uma noção básica de Mahjong, acho que tô quase, pelo menos. Vou ler, tem. Aparentemente é pica. Parece pelo menos legal. Li o primeiro capítulo. Quer dizer, metade do primeiro capítulo, eu acho. Nem o primeiro capítulo. Nem o primeiro capítulo inteiro. Mas, tá de boa, né? Cara, eu gastei. Puta que pariu. Voltei com o consumismo de obras literárias de novo. Gastei uma nota na assinatura anual do Clube de Literaturas Clássicas. À toa, mané. Me arrependi completamente. Puta que pariu. Puta que pariu. Me perguntaram. Quando eu fiz o pagamento. Hoje, na verdade. Eu fiz o pagamento ontem. Hoje. Eles me confirmaram, perguntaram: pô, foi você que fez essa compra no valor tal, tantas vezes? Valor alto? Foi você mesmo? Eu podia ter dito: não, faço ideia do que houve. Não sei, não fui eu. E aí, tá ligado? Tá ligado? Ai, ai, foi burro pra caralho, mas enfim, né? Realmente eu voltei com esse hábito da leitura. Espere-me só um cadinho, fodido. Aqui com ele, Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas, que eu já tinha começado a ler, só terminei. E o que tem neste livro, que é realmente bem feito, que é realmente bem situado, é legal, é meio foda,
Mas, no entanto, eu devo dizer, eu tenho que pontuar aqui, que o protagonista, que é o sonhador, não tem nome, esse viado, é um betinha dos mais safados. Não é mesmo? Primeira vez que eu falei sobre isso aqui no episódio que foi pro cara. Um episódio que não dá mais pra ser visto. Eu não consigo ver mais. Tava legal, tava bacana. Puta que pariu, que episódio, viu? Esse aqui provavelmente vai ser metade do... Foda-se. Foda-se. Eu dei uma dissecada um pouco do que eu entendi, o que é o livro Noites Brancas. Eu vou falar um pouco mais por cima aqui, justamente porque eu encheu o caralho do meu saco. Encheu a porra do meu saco. Cacete. Qual que é o problema? Cara, eu fiquei muito puto com o Mahjong agora, mas que tem tanta coisa que não é possível que fizeram uma porra dessa e pensaram, caralho, legal. Porra. Eu acho que é muito mais complicado. E talvez seja mesmo muito mais complicado jogar Mahjong do que xadrez. Dá pra você aprender xadrez muito mais rápido do que você aprende Mahjong. Pelo menos o core. Pelo menos o core dá. Movimentação de peça, o que você faz, o que você tem que fazer. No Mahjong tem sempre uma coisa diferente. Tem sempre um pênis complicado. Porque tem um Yaku, tem uma vantagem que você tem pra ganhar um ponto mais ponto, que você tem que esperar uma pedra, ou de um lado ou do outro, não pode ser do meio, porque se você não bater fora dessa... Se você fizer uma coisa diferente, se acaba não batendo, aí você pode dar um rabo e vai tomando... Entende? Não entende, né? Porque eu não expliquei porra nenhuma. Só que é complicado. Você não acha? Sei lá, procura aí na internet. Enfim. Noites Brancas, recomendo o livro? Não. Horroroso, chato, mas é legal. Não é chato, né? Existem certos tipos de obra que incomodam quando são consumidas. Filmes de terror é um grande exemplo e o mais fácil aí. Obras que retratam, tipo, assuntos sensíveis no geral. E esta poiqueira aqui. Noites Brancas é sobre um encontro do sonhador e de uma moçoila, Nastenka, e sobre... Eu acho melhor eu dar uma dissecada melhor antes de dar uma resumida. Só que é desconfortável. É bem desconfortável, pra falar a real. Quer dizer, não é muito desconfortável, mas é uma coisa que, puta, meio cringe até. É cringe, é isso, obrigado. É cringe, cara. Você vê o sonhador falando sobre Petersburgo. E tem um quesinho ele tem um quesinho de solitário, tem um quesinho de viado, de bem letrado. Ele acaba dizendo que os amigos dele, as pessoas mais próximas, são algumas construções, algumas ruas e vielas, provavelmente porque ele faz sempre o mesmo caminho, onde ele fica. Provavelmente, se eu não me engano, é à noite que ele faz essa porra. É noite, exato. Uma noite e tal, qual, foda-se. Enfim, ele faz um caminho à noite, provavelmente voltando pra casa, e vê as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E ele entende, pelo menos, ele dá a entender aqui que entende que essas pessoas e essas coisas são amigas dele. Até que ele fala sobre um velho que teve uma semana que ele não foi e ele ficou muito preocupado. Tanto que quando ele viu de novo, ele quase falou com o velho, de tão preocupado que ele ficou. Entende essa porra? Isto não é gay? Enfim. Dito isso, ele acaba salvando uma menina, Nastenka, de uma situação com um bêbado, que foi inconveniente, ou Jack. Eu realmente não sei se... deu a entender no livro que ele foi Jack, ou que ele tentou ser Jack, ou se ele realmente... só foi mal interpretado por mim. Mas eu acho que ele é meio Jack. Enfim. O caba salva ela, ele pega na mão dela e sai correndo. Eu acho que ele dá uma paulada na cabeça do cara. Bravíssimo. Se eu não me engano, ele dá um soco. Não sei. Ele faz alguma coisa, o bêbado cai e ele sai correndo. Eles conversam um pouco. É agradável, aparentemente, a conversa entre os dois. Eles marcam de se encontrar no outro dia, e no outro dia eles conversam melhor. Acho que mais ou menos acho que ainda assim na noite. Ainda assim era noite. Porque era o horário que a menina conseguia sair. Porque ela vive com a avó.
que é cega. Porra. E tem uma pensão, sei lá, enfim. Filha de uma puta. Enfim. É, nesse segundo encontro, o sonhador acaba dizendo pra ela. Ele dá a entender muito fortemente que tá muito apaixonado por ela. Com assim. Com. Deixa eu ver se eu consigo achar. Peraí, agora. Piriri, Rio Negro. Solimões? Rio Negro e Solimões. Não, não é aqui. Aquífero, não, não é aquífero. Aqui, rapaz. Opa! Porra, peraí. Ele acaba dizendo, ela acaba praticamente se declarando pra ela. Só que de uma forma muito rebuscada. Dizendo que vai se lembrar dela pro resto da vida dele. Que por mais que eles não se vejam. Eita, burro! Por mais que eles não se vejam mais, ele vai se lembrar desse acontecimento como algo muito bom. E que vai ser muito. Que é e vai ser muito importante pra vida dele. Assim como ela, eu acho. Pera aí, bicho. Pô, eu queria saber cadê, onde eu li essa porra. Onde deu a entender realmente isso aqui. Tá, depois ele explica pra ela quem ele é. Ele acaba dizendo que ele é. Ele não diz isso, mas ele dá a entender, ele conta uma história que ele é triste, fudido, desgraçado, que não consegue manter uma relação interpessoal, porque ele é vagabundo, desgraçado. Não, não é isso. Ele é só muito excêntrico, aparentemente. Ele afasta as pessoas com a excentricidade dele e ele, na melancolia, apesar de não gostar tanto, acha um conforto. Fechou? Bacana? Ok? Ok. Aparentemente, ela tira ele dessa monotonia e melancolia de, de falta de relação interpessoal. E ela não entende que enquanto ele fala isso, e um pouco antes, na verdade, eu acho que é um pouco antes mesmo, ele se declara abertamente a ela, dizendo que ele. Não dizendo que ele tá apaixonado, mas dando a entender que ele tá muito apaixonado por ela. E ela não entende, por quê? Ela fala isso o livro todo. Eu não entendo muito bem o que você fala. E aí que tá. O desgraçado, ao invés de falar as coisas assim como elas são, dá liricidade para as coisas que ele diz, que não precisa e atrapalha ele. Isso é meio incômodo. Mas é o personagem. Tanto que não é algo que é um problema do escritor, já que é algo que é apontado justamente pela Nastinka, que não tem tanta escolaridade assim e é bem nova. E é por isso, e é por isso que ela não entende o que ele fala. Primeiro que ele, aparentemente ele fala muito, não sei se ele fala rápido, mas ele falou algumas coisas rápido, falou de maneira muito rebuscada e isso dificultou o entendimento dela do que ele falou, mas ele falou empolgado, então devia ser uma coisa boa. Ela só partilhou da empolgação dele. Logo depois, na verdade, dele dizer isso, e daí entender que eles nunca mais vão se ver, porque aparentemente é assim a natureza das coisas. Olha o callback. Ela fala: Não, 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 não. Não viaja, Zé. Daqui pra frente a gente não vai se separar nunca. Calma lá. Ela, não sei se ela fala aí agora ou um pouco depois, que ama ele. Assim como ele ama ela. E eu não sei se ele confirma ou só não fala nada. Mas ela diz um pouco depois que ela dá a entender, na verdade, que é um amor fraterno, que é um amor de amizade. Tranquilo. Mas acabou com o menino aí. Se você entendeu o que ele disse antes, que ele acabou de desenvolver sentimentos por ela, ela falou: pô, valeu, parceiro. É nóis, tamo junto, irmão. Tamo junto, pai. Que isso? Força aí, viu? Caralho, mano. É bizarro, na real. Isso é desconfortável. Não é ruim, é desconfortável, mas é legal. Eu gostei muito Gostei muito também, é foda. Porque é meio. Ele se mostra depois, logo depois, que ela fala isso. Ah, não. Ela fala isso e engata uma história contando sobre um cara
que ela é apaixonada, que ela... Eles tiveram um acordo, depois de acontecerem algumas coisas, que são relevantes pra história, mas aí dá uma lida lá. Eles fizeram um acordo que o cara tinha que ir embora, porque ele já tinha resolvido o que ele tinha pra fazer em Petersburgo, e ele ia voltar daqui a um ano. Se daqui a um ano ela não tivesse se casado, ele prometeu ali que se casaria com ela, porque o coração dele seria dela pra sempre. Não. É, isso aí. Porque a única pessoa que ele amaria e se casaria seria ela. Foi isso que ele falou. E ela, ele não queria prender ela aí, ele mesmo, falou que se achar outra pessoa, pau na máquina, ô colega. E ela disse que naquela data já teria se passado um ano. E ele não teria entrado em contato, e daí ela ficou triste. Ele, tentando ajudar ela, acaba dando a ideia de fazer uma carta, como fazer essa carta. Ele cita um modelo de uma carta. E fica muito feliz enquanto diz isso, enquanto propõe um certo tipo de ajuda pra ela. Só que é apontado pelo filho da puta do Dostoiévski aqui, ou pelo Lafayette, que é porque ele se empolgou demais. Não é porque ele realmente queria ajudar ela mesmo. É porque, porra, a quantidade de coisa que veio na cabeça dele ali deixou ele feliz. Ele achou legal pensar naquilo. E aí ele demonstrou felicidade. Confundido por ela como... sei lá... ele quer muito me ajudar. Ai, ele quer demais me ajudar, amiga. E aí acontece dele entrar no meio desta porra, e no outro dia é narrado por ele mesmo, depois de ter ficado muito feliz e empolgado pelas ideias que ele deu, é narrado por ele mesmo, já só terceira noite aqui, ó. Tinha marcado isso aqui, já tinha falado sobre isso já. É narrado por ele o sentimento de... né, foda, mas é a seguinte coisa. Hoje o dia foi triste, chuvoso, sem luz, exatamente como minha velhice futura. E aqui eu acho que eu não falei, mas na primeira parte eu comentei isso aqui. Foi que no começo parece que ele dá a entender que os amigos dele, a estrutura mesmo de São Petersburgo e as pessoas de lá estão se mudando, estão mudando a si mesmas. As estruturas estão mudando e as pessoas estão se mudando de lá. E isso deixava ele com um sentimento... deixava ele desconfortável. O que dá pra ser entendido como o tempo passando, a velhice chegando, e ele se dando conta disso. Talvez seja o autor mostrando pra gente a forma que ele encara essa passagem de tempo. E como ele interpreta isso. Caralho, por que eu falei? Enfim, pra mim é essa porra. Porque parece que ele tá entendendo como o tempo tá passando. E aqui, de novo, outra clara alusão à passagem de tempo e à velhice que esse viado está chegando. Exatamente como minha velhice futura. Fui oprimido por pensamentos tão estranhos e sensações tão sombrias, questões ainda tão obscuras acumulavam-se em minha cabeça, e era como se eu não tivesse forças nem vontades para resolvê-las. Não cabia a mim... Eita puta. Tá que pariu, mané. Eu tô maluco já. Não cabia em mim resolver tudo aquilo. Não cabia a mim. Puta que pariu, caralho. Então não era a responsabilidade dele resolver uma coisa que ele pegou pra si. Burro pra caralho? Sim. Muito burro, mano. Aqui dá pra ver que ele realmente tá incomodado justamente pelos sentimentos que ele colocou nela. Vixe. Justamente pelo sentimento que ele desenvolveu por ela. E essa situação que ela tem com outro cara. Ele viu que, porra, olha a merda que eu fiz. Mas o que ele fez? Ficou pianinho, mané. Quietinho na dele. Ai. Acontece que esse o caba que foi embora um ano e ficou de responder essa menina, não tava dando as caras. Ai, porra. Porra, mané. Pô, filézinho dando sopa, né? Quem nunca? Esquenta e bota pra dentro, tô errado? O que houve? Bom, acontece toda uma situação, na verdade, que
dá muita esperança pra ele e logo depois essa esperança, na verdade, essa esperança é construída paulatinamente em um diálogo dela sobre ele e como seria muito bom se ela gostasse dele e ela estaria disposta a tentar alguma coisa. Mas exatamente depois de uma longa conversa, uma longa caminhada, chega o viado do filho da puta, o desgraçado do outro cara. E aí, foda-se, meu colega. E foda-se. O caba fica na merda. O Betinha, ó, não sobrou nada. Brutal. Acabou. Não tem... Cara, pro Beto é só o osso, né? Pro Betinha é só o osso. E depois do caba ser abandonado e só ter sido largado com um abraço dela, meio... obrigado. E ela foi embora. No próximo capítulo aqui, Caba recebe uma carta dela, ela pedindo perdão, e ela diz que ele vai perdoar ela, justamente porque ele ama ela. Porque ele a ama, ele vai ser... Porra, como você não perdoa uma pessoa que você ama, né? Faz sentido pra caralho, na real. Na verdade, é isso mesmo, né? Ele não diz nada sobre perdoar ou não, mas é relatado aqui como uma questão mais fantasiosa, ele percebendo mesmo o tempo passando. Ele se imagina velho, assim como a Matriona, que provavelmente é uma escrava dele, sei lá, uma empregada dele, mais velha, no mesmo quarto, com as coisas mais gastas, com a mesma condição solitária de sempre. Isso é bem foda, na real. Esse final é muito legal. Eu passei um tempo pensando, caralho, que merda, hein? Eu tava lendo isso aqui e aí eu me acostumei. Porque realmente o sentimento é ruim, mas a obra em si é muito boa. Não sei, cara, é um livro muito foda. É bem curto, então... Por mais que eu tenha contado o final, a forma que é contada toda a história, ela é interessante. Ela é bem interessante. Então... essa última reflexão que ele tem, deixa eu ver se é muito grande. Eu já deixo aqui, né, viado? Já ia ser legal deixar aqui. Bom, depois da carta que ela manda, falando um monte de merda, um monte de baboseira, um monte de desgraça pra esse cara, ele diz: reli muitas vezes essa carta, as lágrimas rolavam de meus olhos. Puta que pariu. Isso porque na primeira vez eu li muito bem. Caralho, mano, dá pra acreditar? Não, né? Eu sei que não. Por fim, ela caiu de minhas mãos e cobriu o rosto. Querido, ora querido, começou Matriona. O que, velha? Ele respondeu, né? Não sei se você entendeu. Eu já tirei toda a teia de aranha do teto. Agora você já pode casar, convidar umas visitas. Agora mesmo. Olhei para a Matriona. Era uma velha, ainda jovem. Bondosa. É porque tinha que virar a página. Era uma velha, ainda jovem, bondosa, mas... Não sei porquê, de repente, ela me pareceu com um olhar apagado, com rugas no rosto, encurvada, decrépita. Não sei porquê. Parece-me, de repente, que meu quarto envelhecera tanto quanto a velha. As paredes e o piso haviam perdido a cor. Tudo se apagara. As teias de aranha tinham se proliferado. Não sei porquê. Quando olhei pela minha janela, pareceu que a casa em frente também ficara decrépita, apagada. Que o reboco das colunas tinha descascado e caído. Que as cornijas, eu não sei o que é. Que as cornijas... Pera aí. Só um minutinho. Cadê? Que as cornijas estavam enegrecidas e rachadas. E as paredes de um amarelo forte e brilhante estavam todas manchadas. Então isso aqui eu acho que é mais o autor dando a entender que ele tá vendo o tempo passar. Não sei se de uma maneira literal, provavelmente não. Mais lírica. Mas que ele
tá vendo que acabou pro Betinha. É isso aí. Acabou para o Betinha. Bizarro. Depois eu comecei a ler, ainda não terminei, quero terminar de ler, mas eu provavelmente vou terminar de ler o one shot do Fujimoto, que é o Sayonara Eri, que é bem curto. É bem mais curto que isso aqui, né? Mas eu vou. Quero ler os dois, vou terminar aquele porque é mais curto e depois eu volto a esse aqui. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Deixa eu só arrumar a cadeira aqui atrás. Pra não cair a tomada. Pra não cair a régua. Ui! Foi? Fechou. Tava falando com a véia. Enfim. A morte de Ivan Ilitch. Ivan Ilitch. Ivan Ilitch morreu. Eu li a primeira parte, são 8, eu acho. São 8 capítulos, eu li o primeiro. O Caba morreu. E dentro do Tribunal de Justiça de onde ele trabalhava, que ele era advogado, juiz, um cargo muito pica. Ele era um cargo muito pica. O pessoal amigo dele ali tá mais preocupado, ou na verdade tanto preocupado quanto a morte dele, estão preocupados em quem vai ocupar o lugar dele, quem vai ocupar o cara que vai ficar abaixo, e depois abaixo e abaixo. Aparentemente tem uma puta hierarquia foda. Tá, legal, parece interessante. E é apontado também aqui pelo autor, pelo menos nesse comecinho, que prevalece o pensamento de... Cadê? Opa! O pensamento de ele está morto, mas eu estou vivo. O que faz sentido, na verdade. A vida acaba para aqueles que morrem, né? Seja figurativamente ou não. Então eles estavam preocupados realmente nessas coisas, por essas coisas, essas coisas mais que referiam ao trabalho deles, mesmo que eles tivessem sentido a morte do Ivan. E rapidamente a gente fica com o personagem que é o Ivanovich. E o que me deixou muito preso ao livro, além de ser uma história não aborrecedora, que não me aborrece, que não me molesta, que não me atrapalha, que não é uma história ruim, não é uma premissa ruim, uma premissa até que interessante, é que é muito... Tem muito detalhamento sobre a história e sobre umas coisas que não foda-se, na real. Bem foda-se. Porque esse Ivanovich tinha que conversar com a viúva do Caba, do Ivan Ilitch, do Ilitch. E ele acabou por estar dentro de uma sala com uma poltrona. Ele se senta na poltrona, conversa com ela, ele dá os conselhos que ela pede e ele vai embora. Só que o jeito que essa cena é narrada é diferente, na real. Não é isso. Apesar de ser isso que acontece, não é isso que... Não é assim que é narrada, óbvio, né? Claro, né? Óbvio. Onde já se viu um escritor escrever assim, ó, o caba sentou, aí falou com ela e foi embora. Porra. Aí também fica difícil. Mas o que que é? O que é? Qual que é o P? Caralho, que eu me perdi pra caralho. A cena começa com... Pelo menos essa cena começa com ele entrando na sala, escolhendo um puff, uma poltrona. Ele senta na poltrona e percebe que as molas estão soltas. Isso incomoda ele. Só que ele vai tentar falar isso pra viúva, mas ele percebe que pode não ser um momento muito legal pra falar isso. E então só fica ali. Por quê? Foda-se. Só que, um pouco depois, a viúva indo sentar no cantinho dela, ela passa por uma mesa e o vestido dela, parte da, sei lá, a Sharp dela, alguma coisa, algum vestimento dela, fica preso na quina da mesa. E aí o caba tenta levantar pra tirar, ela vai tirar também. Aí os dois meio que
tira, só que tira mais ou menos, o cara pensa que tirou, senta, ela vai lá, tira de novo, só que assim, ele achou que tinha tirado, não tirou, ele viu que não tirou, voltou pra tirar, aí ela já tira, volta pra sentar, e ficou essa coisa meio trapalhões, né? Que atrapalha? Não, é muito legal, na verdade, é uma ambientação muito foda. Contando assim, é uma merda, né? É horroroso, mas é muito interessante. Quer dizer, pelo menos me prendeu, eu quero ler mais sobre. Não é uma coisa ruim. E um personagem, deixa eu ver, eu esqueci o nome desse viado, que já me deixou muito... É o Schwartz, eu acho. Schwartz, exasto. Parece um personagem muito legal. Eu não gostei dele no começo, mas depois eu acabei entendendo, talvez, parte do personagem. Parece legal. O Ivanovich, parece o personagem que a gente vai acompanhar. Mas eu quero saber sobre alguns outros personagens que ele demonstrou. Justamente porque a viúva também, sobre a questão do... ele morreu, mas eu tô vivo. Ela, por mais que esteja de luto, aparentemente, que realmente esteja triste, tá preocupada em quanto e como e se ela pode receber mais da pensão do marido, do dinheiro que era do marido. Esse, na verdade, é o assunto que ela chama o Ivanovich pra conversar. Então a viúva e o Ivanovich ali. E depois que ela pergunta sobre isso, ela só dá um jeito de tirar o cara dali. E depois você é meio que apresentado, entre aspas, a filha do Ivanovich, do Ivan Ilitch, a filha do Ivan Ilitch, o morto, né? Que tava com cara de cu, e o filho do Ivan Ilitch, que também aparentemente tava com uma puta cara de cu. Morreu o pai, óbvio, né? Porra, tá louco. Enfim. Eu quero saber o que vai ocorrer, mas não sei. Não sei quando que eu vou terminar. Acho que amanhã eu termino. Se eu ler Goodbye Eri hoje, Goodbye Eri, Sayonara Eri hoje, eu vejo essa porra aí. Não sei, mano, tô me sentindo muito culto ultimamente. Isso transpõe também nas palavras que eu uso. Transpõe, tá vendo? Aí, ó, culto, eu tô culto, porra. Às vezes eu esqueço que eu sei esse tipo de palavra, esse tipo de palavreado. Apesar de muitas das palavras que eu usar, talvez não sejam usadas no sentido que eu quero. Mas aí é porque é divertido, né? Aí é divertido. Aí foda-se, aí é divertido. Enfim. Ai. Que coisa, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Tem, na verdade tem. Logo depois, e foi na verdade nesse momento que a energia caiu, seria muito engraçado se ela caísse de novo aqui agora. Eu recebi, junto com a morte de Ivan Ilitch, 2 livros, quer dizer, recebi 2 livros do Homero, que uma é a Odisseia e a outra é a Ilíada. Aparentemente são livros muito bons, eu não sei, não li ainda. Dizem que é uma puta história legal, então tá bom. São histórias legais, então tá bom. E um box... Opa. Do punheta absurdista Albert Camus. Menino. Com suas obras A Peste, O Estrangeiro, A Queda e O Mito de Sísifo. Eu dei uma folheada no A Queda e dei uma folheada também no O Mito de Sísifo. Pera aí. O Mito de Sísifo. O Sísifo. Pra você que é gay, Sísifo. Pra você que é homossexual, Sísifo, tá? O que diz-nos aqui? Na verdade, eu, sei lá, achei... Pera aí que o filho de uma cachorra. Dá pra escutar a propaganda na rua? Deixa eu ver. Opa, que piscou energia. Eu ficaria tão irritado se acontecesse algo... Ai. Pera aí, eu vou parar e vou começar outra, pera aí. Oi, tudo bem? Então, aproveita, já salvei aquela outra. Não é possível que se cair agora eu faço só essa última parte. Então, eu tava lendo essa primeira parte aqui, do O Mito de Sísifo, ou Sísifo. E ela começa muito bem, na verdade, começa muito pertinente, na verdade. Eu sabia que esse era uma reflexão do Camus, não sabia em qual obra, e não achei que fosse achar ela em algum desses livros aqui. Que é a reflexão sobre se vale a pena ou não viver, né? O livro, na real, começa com... só existe um problema filosófico. Só existe um problema filosófico realmente sério. O suicídio.
Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Trata-se de jogos. É preciso primeiro responder. E se é verdade, como quer Nietzsche, que a filosofia, para ser estimado, deve pregar... Não, se o filósofo, para ser estimado, deve pregar com seu exemplo, percebe-se a importância desta resposta. Porque ela vai anteceder o gesto definitivo. São evidências Eita, burro. São evidências São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o espírito. Bonitinho, cara, bonitinho. Eu quero saber, eu li, na verdade, algumas páginas dessa porra, e é meio interessante pra cacete. Não sei se é pelo momento que eu tô na minha vida, me perguntando se vale ou não a pena ir pro caralho ou não. Sei lá também. Se vale ou não a pena me prostrar ao vinagre. Mas tudo bem. Quer dizer, eu sei que não vale. Sei lá, cara, assim. Eu sei que esses pensamentos vêm das minhas vias sensíveis. Olha só. Sei que esses pensamentos vêm da minha faculdade sensível e que não são verdade o que eu sinto sobre estar vivo ou não. Porque eu sei que eu vou melhorar, eu sei que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não sei em que ponto, na verdade, eu... Ah, tá. Caralho, eu me lembrei de uma coisa que eu disse. Quer dizer, eu me lembrei de todo o acontecimento do episódio original disso aqui. Vocês nunca vão saber o que eu disse lá. Eu me arrependi, né? Mas, cara, eu não sei. Ah, porra. Que pena eu não ter conseguido recuperar o episódio, cara. Agora pelo menos eu tô vacinado, né? Eu sei. Tô vacinado, pelo menos. Dei uma arrumada aqui. Se cair a luz de novo, provavelmente não corrompe o arquivo. Quer dizer, corrompe, mas não. Eu vou dar pra. Vai dar pra recuperar. Eu acho. Enfim. Bizarro, na real. Hoje eu tive a oportunidade de falar sobre essas coisas. Eu acho que eu não falei. Eu falei isso? Falei, acho que eu falei. Eu não sei mais o que eu disse, o que eu não disse, cara. Eu comprei um Stream Deck. Realmente tá funcionando. Não vou mostrar não na câmera. Não vou mostrar não. Eu vou deixar... Ui! Vou deixar esse assunto só morrer, na real. Stream Deck me ajuda, legal, tô configurando, bacana, ok. Perdi um pouco das forças depois de perder o episódio, cara. Sinceramente, mano, que bizarro. Não achei que isso fosse acontecer. Caralho. E eu tava terminando, era só esse assunto que eu ia terminar. Era só isso que eu ia pontuar, cara. Por 4 minutinhos. Não podia esperar 4 minutinhos. E eu ia postar o episódio legal, que eu gostei de gravar, que eu gostei de fazer. Fazer o que, cara? Sei que eu não tive as melhores... Cara, eu não sei. Cara, sei lá. É que tem coisa que eu acho que eu já disse aqui mesmo, nesse mesmo episódio. Só não quero ser um estorvo na vida das pessoas. Resumindo, é isso. Esse é o sentimento que tá me guiando por enquanto. Quero mandar a Equatorial ir pro caralho, ir pro inferno, ir pra puta que pariu. Vou matar... isto é uma ameaça clara a todos os membros que compõem o time da Equatorial no Goiás. Irei assassiná-los todos. Matarei-os qualquer... Ai, meu Deus do céu. Matarei os filhos de qualquer um, tá bom? Começarei pelos filhos, depois as mães e então as esposas ou esposos. Assassinarei todos
independente do gênero, idade ou cor. Encare isso como uma ameaça muito clara, Equatorial. Isto é uma ameaça clara a Equatorial. Matarei todos. Tchau.